Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o conteúdo do quarto banco de atividades. Vocês podem ter acesso a esse conteúdo no site da prefeitura, lá nos bancos de atividade, quarto banco de atividade, geografia, conteúdo nono ano, ou através da plataforma Aula PP, que também tem as instruções lá no site da prefeitura. Eu vou usar aqui da plataforma para mostrar para vocês como está esse conteúdo. Bem, aqui na plataforma, vocês têm lá, como eu já havia dito no banco 3, como usar a plataforma, né, o aplicativo, o bloco 3, que a gente já trabalhou no vídeo passado, e aqui está o bloco 4. Então, clicando aqui no bloco 4, vocês têm aqui o conteúdo do livro didático, lá, a vontade de saber. Clicando nele, vocês vão ver páginas do livro para situar onde está esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui dentro do livro que nós usamos lá em sala de aula, né? Então, vejam que tem a União Europeia e trata das especificidades dela. Depois, os países que fazem parte da União Europeia, tem tabela, tem mapa, aqui o símbolo da União Europeia, para situar o conteúdo e apoiar com o material que a gente costuma utilizar lá dentro de sala de aula. Continuando, esse conteúdo está detalhado aqui em conceito, blocos econômicos. Então, antes de entender o que é a União Europeia, a gente precisa entender o que são os blocos econômicos dos quais a União Europeia é parte, né? Então, aqui, clicando em conteúdo, a gente tem acesso a esse texto. Então, o que são blocos econômicos? Aqui está o conceito de blocos econômicos, né? Blocos econômicos são agrupamentos de países onde vão se eliminando barreiras. Então, barreiras para comercialização, leis, regulamentos, políticas que impõem restrições em relação ao comércio vão se desfazendo de acordo com os acordos realizados entre os países, de acordo com os interesses em comum. Os países se juntam em blocos econômicos justamente porque têm interesses em comum. E ocorre uma unificação do espaço econômico entre os países membros de diferentes formas. Como já dissemos, existem interesses em comum e de acordo com esses interesses se delimitam quais são os acordos, né? E aqui já cita um dos casos, que é a União Europeia, onde ocorre a união política com criação de um parlamento europeu, participação de vários países, né? Continuando, esses blocos econômicos, esses países que se juntaram em blocos, eles começaram a se multiplicar a partir da década de 90, com o objetivo de ampliar comércio externo através da diminuição e eliminação de barreiras comerciais, provocando um aumento da produção e do consumo. Então, à medida que as mercadorias começam a circular em maior velocidade e maior quantidade, também se amplia o consumo por consequência. É um reflexo do mundo globalizado onde ocorre a internacionalização econômica e política. Aqui na plataforma é interessante que quando aparece esse bonequinho, ele traz uma informação extra sobre o que está sendo dito no texto, né? Aí ele traz um questionamento. Será que essa união entre os países é positiva para a economia deles? Será que essa junção em blocos promovida por esses países é positivo? Então, aqui embaixo tem um princípio de resposta, né? Através dos blocos econômicos ocorre uma ampliação dos mercados consumidores. Então, eles se juntam para intensificar essa comercialização. E isso torna possível uma expansão de empresas que se tornam mais competitivas. Aqui estão as multinacionais, né? Inovando
tecnologicamente seus produtos e utilizando novos métodos produtivos. Bom, apesar dos blocos econômicos pressuporem fechamento de comércio, somente entre os países membros, ocorre uma ampliação do comércio, investimentos e da relação com outras regiões, ampliando assim o comércio internacional. Esses acordos, eles abrangem a circulação de mercadorias em diferentes formas para outros países que fazem parte de outros blocos, regulados de outras formas, claro. Aqui está o bonequinho trazendo mais uma informação, né? O Brasil faz parte do bloco econômico Mercosul, que é o mercado comum do Sul, né? O bloco mais sólido, já dito anteriormente, é a União Europeia, é o mais completo deles, né? E a União Europeia teve suas origens no pós-guerra, a partir de 1990, ampliou o número de países membros, chegando aí a 28 países. Depois a gente vai ver um detalhamento do que é a União Europeia. Aqui tem um outro bloco, que é o antigo NAFTA, né, que hoje recebe esse nome, que é uma composição do início dos nomes dos países membros. Então, está aqui, ó, Estados Unidos da América, o México e o Canadá. Mapa dos blocos econômicos. O mapa vem na página posterior, mas aqui tem um detalhamento do que nós vamos ver lá no mapa, né? Então, aqui está por continente. A América, na América, no continente americano, né? O antigo NAFTA, com as siglas iniciais dos países agora, o Pacto Andino. Aqui na África, os blocos que se concentram no continente africano, na Eurásia, né, a União Europeia, e o transcontinental, que é a APEC. Transcontinental, a gente já estudou isso em sala de aula, quando falamos transcontinental, estamos nos referindo a ultrapassar barreiras continentais, então não está apenas em um continente, extrapola barreiras e está concentrado em vários continentes. Bem, aqui está o dito mapa, onde estamos espalhados, né, onde mostra de fundo a base cartográfica, o mapa mundi, e o que está sendo mapeado ou regionalizado, lembram de regionalização? Critérios que agrupam por semelhanças. As semelhanças ou diferenças, né? No caso aqui, as semelhanças, o que agrupa esse conjunto de países, esses conjuntos de países, melhor dizendo, são os acordos que existem entre eles, a formação dos blocos econômicos. Então, aqui na legenda, dá para observar que em verde está o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, né? Aqui temos a União Europeia, nessa corzinha mais clarinha, né? Em vermelho, o antigo NAFTA, que hoje recebe as siglas dos países membros, e o transcontinental aqui é a APEC, percebam, está em vários continentes, né? Então, a Oceania, a Ásia, a própria América. Vocês podem analisar o mapa detalhadamente, observar, até aconselho a ter de apoio aqui o mapa mundi político, identificar os nomes dos países, para fazer um estudo mais específico, mais detalhado sobre os países que compõem os diferentes blocos econômicos ilustrados neste mapa. Tipos de blocos econômicos. Então, nós já dissemos aqui que blocos econômicos são países, conjuntos de países que se juntam em prol de acordos, de interesses em comum entre esses países membros, né? Aqui nós temos a caracterização desses blocos de acordo com os tipos de acordos estabelecidos entre eles, né? Então, são quatro tipos, caracterizando aqui pelos
tipos de acordos, pelas características particulares de cada um deles. O primeiro deles é a zona de livre comércio. O nome já nos dá pista, livre comércio. Então, é uma área onde se estabelece o livre comércio. Então, os países unem-se dentro da zona de livre comércio para liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. Então, essa é a caracterização principal da zona de livre comércio. A especificação ainda traz aqui que é uma integração tímida, visando apenas produtos e lucros obtidos nessa produção. E aí temos aqui o exemplo do antigo NAFTA, que hoje recebe a sigla dos países membros, que é Estados Unidos, México e Canadá. Um segundo tipo de bloco por caracterização dos acordos estabelecidos aqui é a união aduaneira, é um passo adiante do que é a zona de livre comércio, né? Trata-se de uma evolução da zona de livre comércio. Além da liberação das mercadorias e produtos, é estabelecida também uma tarifa externa comum. Aqui está a sigla TEC, né? Aos países de fora do bloco. Isso significa que quando um país do bloco negociar com um outro país que não pertence ao bloco, haverá uma tarifação padronizada. Aí nós temos a continuação por caracterização e chegamos aqui no tipo de bloco que é chamado de mercado comum. Então, dentro do mercado comum, os blocos que compõem o mercado comum, eles possuem uma integração mais evoluída. Há duas características anteriores, então existem aí características da zona de livre comércio, características que pertencem à união aduaneira, mas dá um passo adiante. Eles promovem uma ampliação das relações entre os países envolvidos. Que tipo de relações? Eles ampliam padronização dentre eles de leis trabalhistas, legislações econômicas, além da livre circulação de pessoas. Podem expandir negócios instalando-se em qualquer um dos países que fazem parte do bloco. E há o último nível, o mais completo deles, que é a União Econômica e Monetária. Então, dentro dessa União Econômica e Monetária, as relações se intensificam e avançam. O bloco pode chegar a seu estágio máximo e completo. Aqui, no caso, o próximo passo, além dos anteriores, né, da zona de livre comércio, da união aduaneira, do mercado comum, o próximo passo é a adoção de uma moeda única, a criação de um banco central do bloco, e é o caso da União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial em 2002. Porém, essa moeda, a gente já começa a dizer aqui, mas detalha posteriormente nos textos que fazem parte desse banco de atividades, a União Europeia, ela adotou moeda única, mas não são todos os países que utilizam dessa moeda. O bloco tem moeda única, mas não são todos que utilizam da moeda única adotada pelo bloco. Bem, aqui tem um gráfico que mostra em grau de integração como estão organizados esses 4 tipos de blocos econômicos. Então, aqui está, em menor integração, a zona de livre comércio, que tem aqui a bandeira do antigo NAFTA. No segundo estágio, a união aduaneira, aí tem o exemplo do Mercosul, e com maior integração, o mercado comum, e a máxima integração, a União Econômica e Monetária. Percebam que nos dois, mercado comum e a União Econômica e Monetária, aparece aqui o símbolo da União Europeia, porque a União Europeia contempla esses 2 estágios de blocos econômicos por caracterização. Como disse para vocês anteriormente, não são todos os países da União Europeia que adotam o euro como moeda única. Aqui tem um vídeo que vocês podem acessar, é um vídeo curtinho, de cerca de 3 minutos, menos, onde tem uma explicação breve, bastante ilustrativa, sobre os blocos econômicos. Nesse vídeo,
você tem, de forma mais ilustrada, as informações que eu já detalhei aqui anteriormente. Então, o que são blocos econômicos, a caracterização particular dos blocos, enfim, assista, faça anotações no caderno, que vai ajudar bastante na execução das atividades. Aqui estão as referências bibliográficas que vão ajudar a avançar nos estudos, a aprender mais sobre esse assunto, blocos econômicos, que é bem complexo. Terminando essa leitura do texto, a observação das imagens, mapas, ver o vídeo, vocês retornam aqui e vão ter acesso, desculpa, abri o bloco 3, bloco 4. Vocês aqui vão ter acesso aos exercícios referentes aos blocos econômicos. Então, aqui, ó, percebam, nós estávamos aqui vendo texto, mapa, explicando o que é bloco econômico. Na sequência, tem os exercícios sobre blocos econômicos, que são 6. 6 exercícios. Leia com atenção, retorne aos textos, aos mapas, às suas anotações e faça as atividades. A próxima parte desse banco 4 de atividades é o detalhamento sobre a União Europeia. Então, clicando aqui, teremos acesso ao detalhamento do que é essa União Europeia, que se encaixa lá dentro da caracterização de blocos econômicos, tanto em mercado comum, quanto em uma união monetária, com a adoção de moeda única, dentro daquelas caracterizações que já informamos anteriormente. Mas vamos ver o detalhamento. Bom, a União Europeia ela tem uma história de origem e consolidação, né? Então, o contexto está aqui detalhado, mas eu vou passar para frente aqui, que nós teremos as informações em outros patamares de ilustração, que vai ajudar a entender isso aqui melhor, né? Vou destacar aqui que o contexto era de pós-guerra, os acordos econômicos e países membros citados. Hoje conta com 28 países membros, isso também a gente precisa rever, porque tem uma saída da Inglaterra aqui, né, o Brexit, mas vamos detalhar isso para frente. Vídeo sobre a União Europeia. Aqui já começa uma ilustração por meio de vídeo que facilita o entendimento. Então, aquilo que eu disse que está no slide anterior, que mostra ali como se originou, fica mais lúdico, mais fácil de entender por meio do vídeo. Mas a gente tem outras informações que ajudam a compreender melhor isso mais para frente aqui. O vídeo é curtinho, tem cerca de 3 minutos, dá até para a gente fazer um início dele aqui para vocês começarem a ver, ó, como é o jeito de apresentação das informações, mas nós não vamos ver todo ele, porque o nosso tempo é pouco, né? Então percebam aqui que é um detalhamento de como começou. Aquilo que eu disse para vocês, que está naquele slide anterior lá, a história, né? Ela é detalhada aqui, você pode pausar o vídeo, fazer anotações no seu caderno, e assim na hora de fazer os exercícios, fica mais fácil. Eu vou pausar aqui, porque nós vamos continuar por conta do tempo. Então, os países membros da União Europeia. Aqui está por data de entrada. Então, percebam que em 1958, esse conjunto de países passou a fazer parte da União Europeia. Em 1973, são esses que iniciam, né? Aí está o Reino Unido, que eu já disse para vocês, deixou a União Europeia em janeiro, né? Saiu agora em 2020. Em 1981, 1986, em 1995, em 2004, o conjunto de países que ingressa. Então, um processo que tem origem lá em 1958 e vem
durante esse período, compondo gradativamente o que hoje nós chamamos de União Europeia. 2004, 2007, 2013. Aqui está o mapa dos países membros da União Europeia. Então, aquilo que foi visto no vídeo, a trajetória histórica, o que nós vimos anteriormente, nesse período, como se formou, gradativamente, como os países foram compondo o que conhecemos como União Europeia, está materializado aqui no mapa. O professor de geografia gosta muito de mapa, né? Porque o mapa é visual e caracteriza rapidamente o proposto, que é analisar a União Europeia. Então, esse mapa, então, ele traz aquilo que vocês gostam bastante, né? As bandeiras dos países, para a caracterização deles. Quando a gente traz bandeira para a sala de aula, eu percebo que vocês ficam bastante curiosos com os detalhes e com a localização dos países, chama mais atenção, né? Então, aqui, vocês podem associar os países às bandeiras. Percebam que há países que não estão coloridos, né, e sem os nomes. São os países que não pertencem à União Europeia. Então, esses que estão com as cores e com os nomes são aqueles listados anteriormente que pertencem à União Europeia. E aqui do lado estão as bandeiras correspondentes a esses países que compõem a União Europeia. Estudem o mapa, observem o mapa junto com aquelas listas, vejam o ano em que esses países ingressaram para a União Europeia. Então, façam um estudo detalhado, com anotações no caderno. Podem recorrer àquelas páginas do livro lá, que eu citei anteriormente, que mostra o conteúdo, né? O nosso livro que a gente usa lá em sala de aula, as páginas correspondentes estão aqui também, para que vocês possam utilizá-las para compreender melhor esse assunto. Então, aqui está a zona do euro. A zona do euro, dentro da União Europeia, é a área de abrangência que corresponde aos países que adotaram o euro como moeda única. Nós já dissemos anteriormente que nem todos os países da União Europeia adotaram essa moeda única, né? Então, aqui está um detalhamento de qual é essa realidade. Então, alguns países recusaram-se a adotar a moeda única. Então, aqui é o caso, então está citado como exemplo a Inglaterra, lembrando que a Inglaterra deixou a União Europeia recentemente, num processo longo, e a saída aconteceu em janeiro de 2020, né, nesse ano, a Dinamarca e a Suécia, né? Eles acharam que isso prejudicaria suas economias, então eles não usavam o euro como moeda única. 19 países da União Europeia adotam o euro como moeda única. Então, aqui, os nomes desses países. Mais uma vez, uma informaçãozinha extra, né? O euro é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Tem mais uma dica aqui. Uma moeda única oferece muitas vantagens, entre as quais a de pôr fim aos custos cambiais, né? A variação da moeda entre países, a flutuação das taxas de câmbio, variação da moeda, né? Que é uma explicação do que seria essa flutuação das taxas de câmbio. Os comércios também são facilitados por conta dessa moeda única adotada. Continuando aqui, quanto vale um euro? Se estivesse em sala de aula, rapidamente vários se colocariam à disposição. Professora, deixa eu pesquisar, eu vou ver aqui quanto que está hoje, né? E a gente utilizaria dessa informação para fazer comparativos, né? Pesquisa aí, quanto está o valor do euro em reais hoje, né? Quanto está o valor do dólar? A gente faria comparativo. Aqui, essa informação está assim para vocês. Ó, a pesquisa foi feita, e essa pesquisa vocês podem fazer no Google e encontrar essa informação bem rapidamente, né? Então, essa pesquisa foi feita em 26 de junho de 2020. Nesse dia,
o custo em real do euro estava R$ 6,15. Então, nesse dia, um euro estava valendo R$ 6,15, né? Nessa pesquisa, tinha a amostra aqui da variação do euro nesse período, né? De 7 de junho a 20 de junho. Então, quanto variou? Aqui, ó, R$ 5,00, R$ 5,50, R$ 6,00, R$ 6,50. Então, a variação de quanto foi, de quanto estava valendo o euro nesse período. Aqui está o bonequinho. Vamos ver que informação ele nos traz, né? Um euro, R$ 6,15 e 26 do 6. Aqui o outro. Vamos ver. Será que hoje o euro está valendo mais de R$ 6,15 ou menos? Pesquise aí. Pesquise aí, anote a data da sua pesquisa, anote quanto está o euro, o valor do euro em reais na sua pesquisa, deixa anotadinho no caderno, a gente pode conversar sobre isso no retorno às aulas. Bom, aqui tem um outro vídeo que mostra para vocês mais detalhadamente o que é a União Europeia. São vídeos bem curtinhos, né? Esse vídeo tem menos de 4 minutos. Ele mostra os 28 países, né? Mas ele foi feito antes da saída da Inglaterra da União Europeia. Então, ele menciona que o Reino Unido está, eu digo Inglaterra, mas é uma composição chamada Reino Unido. Faço a correção aqui. Está em processo de saída, mas como o vídeo é anterior, ele mostra um processo de saída que já se concretizou em janeiro de 2020, né? Então, assista o vídeo, façam as anotações, o vídeo complementa, o vídeo detalha o que nós vimos em texto e no mapa anteriormente. Os problemas atuais da União Europeia. Então, assim, não são só vantagens, existem problemas também, né? Com essa junção, com essa formação de bloco, chamado União Europeia, um problema comum que apareceu foi a questão da migração de trabalhadores dos países mais pobres para os países mais ricos. Nós sabemos que o fator migração, ele é desencadeado por o fator atrativo, que é a melhor qualidade de vida. Então, se em um determinado país existe melhor emprego, que propicia uma melhor qualidade de vida, as pessoas vão tender a se deslocar para aquele país para buscar essa melhor qualidade de vida. Então, são melhores salários, são melhores oportunidades de emprego, o que intensifica os fluxos migratórios. Então, a adoção de moeda única, ela fortaleceu a indústria dos países que já eram desenvolvidos, mas ela prejudicou países que tinham uma economia mais frágil. Então, não foi igual para todos os países, porque esses países que compõem a União Europeia, eles não estavam em pé de igualdade, não estão em pé de igualdade em nível de desenvolvimento econômico. Países atingidos por crises, né, eles sofreram bastante com esses percalços da União Europeia. E aqui listados numa crise que aconteceu por volta de 2012, temos Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, que enfrentaram severas crises. Nos países da União Europeia, ocorre preconceito aos imigrantes. Então, aquele fluxo migratório que eu citei aqui anteriormente para vocês, deslocamento de pessoas buscando melhor qualidade de vida, ele gera preconceitos. Muitos europeus acreditam que os imigrantes geram desemprego e trazem violência, roubos, comportamentos sociais indesejáveis. Esse tipo de preconceito, ele tem nome. Um nome que já é conhecido por vocês,
que faz parte do conteúdo de blocos passados, né? Vamos ver se lembram aí. O bonequinho traz aqui a resposta para a gente, né? Xenofobia. Então, essa intolerância, esse preconceito aos imigrantes estrangeiros, no caso do continente europeu, é conhecido como xenofobia. Continuando aqui, uma charge. Eu gosto bastante de trabalhar charge em sala de aula, vocês sabem disso, né? Uma charge, ela tem finalidade de ilustrar por meio de, geralmente, ironia, sátira, traz uma crítica a um problema social. Então, ela intensifica na imagem para chamar a atenção para aquele problema político, social, econômico, né? Então, vamos ver essa charge aqui, que tipo de crítica ela faz, né? Então, percebam aqui a mão maior que as pessoas, né? Formando uma grande barreira, personificando as pessoas, personificando, no caso aqui, do contexto que estamos trabalhando, o continente europeu com a sua intolerância à migração, com seus problemas migratórios, né, dizendo assim, ó, nós não permitimos imigrantes, nós não permitimos a entrada de pessoas de outros países nos nossos países. Logo abaixo, vocês têm aqui, olha, a fonte original da charge, e tem aqui o bonequinho trazendo uma explicação, né? Fala sobre o preconceito a estrangeiros, ou seja, a xenofobia. Mais adiante, aqui nós temos o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Aqui tem a explicação do que é, né, a sigla, o BE, que significa Reino Unido, o Exit, que significa saída. A escolha da saída, né, foi feita lá em junho de 2016, enfrentando o referendo popular, a quantidade de votos. Vocês têm uma questão para responder depois, onde justamente vocês vão ter que recorrer a essa informação, né? Quando começou, como foi esse referendo, como foi essa questão da população do Reino Unido referendando ou não, querendo que saísse da União Europeia, quantos queriam que saísse da União Europeia, quantos queriam que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Então, a saída, aqui a quantidade, né, a totalização de votos, dentro dos votos válidos, 51,9% votaram pela saída. E pela permanência, do total de votos válidos, foram 48,1%. Então, a margem foi pequena de votos dentro do que se perguntava, né? Você é a favor da saída do Reino Unido da União Europeia ou você é a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia? Aqui tem outras informações, né? Aquela informação que a gente já disse antes, o Reino Unido nunca aceitou entrar na zona do euro, isso é, a moeda única, que é o euro, compõe ali, os países que compõem a chamada União Europeia. A saída oficial ocorreu dia 30 de janeiro de 2020 e é a primeira vez que um país sai da União Europeia. Aqui mais uma charge que representa essa saída do Reino Unido da União Europeia. Então, aqui está o símbolo da União Europeia, uma mesa de discussão, onde todos os países, as cadeiras dos representantes, né, estão voltadas para dentro, gerenciando acordos, e o Reino Unido aparece de costas para essa reunião. Charge tem aquele intuito de chamar a atenção para um problema social, político, econômico, né? Aqui está uma questãozinha sobre a charge. Qual crítica essa charge apresenta? O que ela representa? Então, aqui na plataforma é interessante ver o que essa animação, né? O que esse bonequinho traz. Então, aquilo que eu disse antes, ó, a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. E aqui, posteriormente, tem um detalhamento.
Então, assim, aquilo que eu já disse para vocês, as cadeiras que representam a União Europeia, a toalha na mesa é a bandeira da União Europeia e a cadeira de virada de costas é a bandeira do Reino Unido, isolado dos outros países, né? Pela saída. Aqui tem uma animação, um vídeo também pequenininho, curtinho, que vocês podem assistir, aconselho a assistir, anotar, né? As vantagens e desvantagens da saída do Reino Unido da União Europeia. Assistam, anotem, como eu disse, tem questão lá para responder, que vocês precisam recorrer a essas informações aqui. Aqui tem uma notícia, onde você pode obter mais informações e saber mais sobre essa saída do Reino Unido lá da União Europeia, vantagens e desvantagens, a União Europeia e o Covid-19. Então, assim, o bloco da União Europeia, ele permite a livre circulação de pessoas, é o que nós já vimos anteriormente. Então, intensifica a circulação de pessoas no continente. O continente europeu, ele conta com aproximadamente 50 países, mas é um território pouco maior que o Brasil. O Brasil, um único país, ele tem uma dimensão dita continental, porque ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O continente europeu, essa composição de aproximadamente 50 países, tem pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que há muito mais países no continente europeu, numa área praticamente igual ao Brasil. Só que a comparação de população é bem desigual. O Brasil tem aproximadamente aqui, com as informações do texto, 210 milhões de habitantes, enquanto a Europa, essa composição que é um continente, tem aproximadamente 750 milhões de pessoas. Portanto, há mais pessoas concentradas na Europa. Então, vejam a relação área territorial com quantidade de habitantes. A Europa é uma concentração bem maior de população em uma área territorial pouco maior que o Brasil. Essa concentração de pessoas dificulta o combate à pandemia do Covid-19. Estamos acompanhando a evolução dessa pandemia e a grande arma contra o espalhamento do vírus é justamente o isolamento social. Então, aqui tem uma reportagem que fala da Europa, tem mais do que 2,5 milhões de casos do coronavírus. Você pode clicar aqui e ler essa reportagem para fixar melhor esse conteúdo, para compreender melhor esse conteúdo que é da atualidade. Já houve mais de 190 mil mortes em todo o continente europeu, dados aqui do texto. Em abril de 2020, os países do continente europeu fecharam suas fronteiras para conter o avanço da doença, como mostra a notícia, né? Só que eles perceberam que combater a pandemia individualmente é mais difícil e revisaram essa atitude, utilizando de ideias de junção dos países, de medidas tomadas em conjunto para frear, para combater melhor essa epidemia, ou melhor, corrigindo aqui, pandemia, quando ultrapassa barreiras entre os países e os continentes. Aqui está o mapa, situação da Europa quando começaram a fechar as fronteiras, né? Nesse mapa, nós temos, primeiro que observar a base cartográfica dele, né? A base que mostra as áreas territoriais, a localização dos países. Então, temos aqui nesse azul claro, os países que compõem a União Europeia. E aqui nesse azul mais escuro, os países que não fazem parte da União Europeia. E em vermelho, os casos de Covid-19, entre parênteses, os óbitos. Lembrando que este mapa aqui, ele é para ilustrar a reportagem, né, lá em 17 de março de 2020. Então, analisem o mapa junto com a reportagem para entender melhor essa espacialização da epidemia entre os países membros da União Europeia,
os que não fazem parte e o detalhamento dos números. Bem, essa notícia, que vocês também podem ter acesso por meio do link, ela traz aqui a reabertura das fronteiras internas da União Europeia. Então, aqui ela já data de 15 de junho de 2020. Então, após realizarem um isolamento rigoroso e melhorar os índices de contaminação, a União Europeia reabre as fronteiras, mas com algumas restrições de circulação de pessoas. Então, um dos casos que tem restrições para a entrada na União Europeia é o Brasil e os Estados Unidos, porque enquanto acontece a reabertura das fronteiras lá, nós temos aqui o aumento da contaminação, a aceleração do espalhamento do vírus em Brasil Brasil e Estados Unidos. Na Europa, onde grande parte da população é de idosos, e aqui tem uma imagem que ilustra isso, e nós devemos resgatar lá a ideia de que quanto melhor a qualidade de vida, maior a expectativa de vida. As pessoas vivem mais, mas as pessoas idosas estão mais suscetíveis ao vírus, porque geralmente tem outras doenças associadas ou maior fragilidade do organismo para combater o vírus. Então, aqui tem algo que é bastante conhecido, né, na atualidade, que são os netos dizendo: vovô, vovó, já para dentro, eu preciso fazer o isolamento social. E tem aqui um lembrete, né, façam sua parte, mantenham o isolamento. Bom, aqui estão as referências da aula, as fontes utilizadas para a composição dessa aula, os sites que vocês podem acessar. Voltando, vocês podem acessar, devem acessar, né, as atividades. Então, aqui está texto, mapas, aquilo que nós vimos, vídeos sobre a União Europeia. Aqui estão os exercícios sobre a União Europeia. São 10 exercícios. Leiam com atenção, recorram aos textos, mapas, as suas anotações, para melhor execução dessas atividades. Espero ter ajudado, que tenhamos aqui esclarecido dúvidas, que vocês executem as atividades com atenção, que façam as anotações no caderno para que a gente possa recorrer aí no retorno às aulas. Aguardo as atividades para correção. Por hoje é só. Até a próxima.